Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dos Maníacos da Tecnologia e hoje eu vou gravar um vídeo para vocês que sinceramente não me agrada muito falar sobre esse conteúdo, mas os consumidores precisam saber da verdade e a verdade é que muitos fabricantes de SSDs genéricos, pode-se dizer que 70% deles ou mais, mentem para os consumidores e eu posso provar. Esse aqui é um exemplo deles, tá? SSD genérico mente para os consumidores. Como assim mente para os consumidores? Então, você compra um SSD M2 e você vai utilizar qual programa para fazer benchmark? Para confirmar a velocidade. Normalmente é o Crystal Disk Mark, um programinha de benchmark que, entre aspas, ele não é o culpado. Já sabendo da forma que ele trabalha, os fabricantes de SSDs fizeram uma tecnologia para imitar a forma que ele lê e aí mostrar para o consumidor que isso aqui entrega uma velocidade altíssima. Como assim entrega uma velocidade altíssima, sendo que não entrega uma velocidade altíssima, Alessandro? Então, olha o que eles fizeram. Esse SSD aqui, na embalagem dele, quando eu comprei, ele veio escrito 1900 por 1700, ou seja, 1900 de leitura por 1700 de escrita. Essa é uma informação verídica, verdadeira? Não é uma informação verdadeira. Por que eu digo que não é uma informação verdadeira? Eles fizeram um controlador, tá? Como é um controlador muito ruim, ou seja, um SSD muito ruim, é para economizar. Então eles conseguiram criar um sistema, e pode-se dizer que a maioria dos SSDs fazem a mesma coisa, e eu vou demonstrar para vocês o porquê que eu estou afirmando isso. A maioria eles fizeram um controlador que nos primeiros segundos atinge aquela velocidade altíssima e depois despenca. O problema, sabe o que é? Que quando despenca a velocidade, eles ficam piores do que a maioria dos SSDs SATA. Então, às vezes, você tem um SSD SATA e quer atualizar, quer melhorar o desempenho do seu computador, e aí você vai e troca o seu SSD SATA por uma porcaria. Por que eu digo que é uma porcaria? Esse aqui é meu primeiro SSD M2, tá? Realmente da entrada M2, porque eu já tinha um SSD M2 SATA, tá? Que é aqueles dois tracinhos que tem no SSD. Eu vou deixar aqui um exemplo aqui, ó, de um SSD M2 com limitação de velocidade SATA 3. Então, eu tenho aqui em casa um Evo 860. E aí também eu caí no erro de querer me atualizar. E aí eu comprei para teste, né, de velocidade esse carinha aqui. Por ser baratinho e tal, resolvi comprar. Já estava lá comprando algumas peças, resolvi comprar um desse daqui para mim atualizar. E aí eu tirei o meu Evo 860, coloquei esse carinha aqui. E para minha novidade, o desempenho do meu computador, a abertura de programas, inicialização, piorou muito. E daí eu fiquei pensando, poxa, um SSD Evo 860 da Samsung me entregando uma velocidade de 500, 600 MB de velocidade de escrita e leitura, ambas. Ele me entregando mais ou menos essa velocidade, como é que ele consegue ser melhor que um SSD desse? E aí comecei a pesquisar, ir atrás de programas, descobri a verdade. Infelizmente é isso mesmo, pessoal. Eles fazem esses SSDs para ter uma velocidade altíssima, só que por um período muito curtinho. Eles conseguem manter essa velocidade 2, 3 segundos por um período muito curto e aí depois despenca a velocidade. E quando despenca, como eu disse, fica pior que um SSD. Bem, eu vou colocar esse SSD aqui no computador, fazer uma demonstração para vocês, mostrando lá no computador como que eu descobri isso e o porquê que você deve fazer esse teste também em sua casa com o seu SSD. Independente dele qual seja, SATA, M2, M2 SATA, qualquer tipo de SSD, você deve fazer esse mesmo teste. Beleza? Vamos para o computador. Pessoal, a seguir eu vou passar para vocês dois procedimentos diferentes, tá? No primeiro, em benchmark, presta atenção no que eu estou falando. Em benchmark, você vai precisar formatar o seu SSD. Não vai poder ter nada dentro para fazer um teste do início ao fim. Mas se você quiser, já tem um Windows instalado, tem arquivos, não quer formatar, é só você prestar atenção nesse mesmo tutorial na parte File Benchmark. Tem basicamente os mesmos testes que esse benchmark tem. Claro, não tão completo, mas também te dá bons resultados. E você não precisa formatar o seu disco, tá? Presta atenção em todos os passos do tutorial que eu estou passando para vocês. Então vamos seguir. Pessoal, estamos aqui na área de trabalho. Eu estou utilizando esse PCzinho aqui, que é um PC que veio para manutenção. Bem, vou fazer esse procedimento aqui. Eu vou dar um exemplo de um benchmark completo.
O HD que está aqui, a unidade C, já é de uma senhorinha que me emprestou esse computador para mim fazer esse teste, tá? Então, temos aqui e temos aqui também o macro VIP, que é o SSD que vamos utilizar agora para fazer esse procedimento. Suponhando que você comprou o SSD novo, zero, sem partição, sem nada. Se por acaso você quiser fazer o procedimento e não tiver nenhuma partição, ou não tiver nenhum arquivo, você pode apagar as partições. Mas se você vir aqui no disco zero aqui, vou vir em propriedades, você vai ver que é o SSD da macro VIP. Só que se eu tentar apagar todas as partições, uma partição eu consigo apagar e na outra você pode perceber que eu não vou conseguir apagar. A partição não consegue apagar. Eu vou utilizar o programinha HD Low Level para poder apagar todas as partições do disco. Lembrando, isso aqui é apenas para um benchmark completo, você não necessariamente vai precisar fazer isso. Mas vai selecionar o disco caso você queira fazer um benchmark completo. Vai vir na opção Low Level Format, vai marcar essa caixinha e vai iniciar aqui o processo de formatação. Após isso você pode fechar o programa e depois fecha tudo. Volta lá no gerenciador de disco aqui, você vai ver que vai aparecer uma opção Inicializar disco. Aqui você deixa do jeito que está e aperta em OK. Após isso você vai clicar aqui em novo. Se você quiser criar uma partição, agora você consegue criar essa partição completa e você também consegue apagar essa partição completa também. Então, apagando essa partição completa, você pode fechar. Seu PC é lento, trava muito, você utiliza o computador tanto para estudar ou jogar, trabalhar no computador, programa de edição de vídeo, foto, você que joga, faz live, não importa o que você faz no seu computador. Seu PC tá lento, tá travando, você já tentou rodar uma pancada de script que você acha pela internet e nada resolve o seu problema? Venha conhecer o painel do Mega Optimize. Com apenas um clique, em menos de um minutinho, você resolve o estado do seu computador. Tô aqui na tela do meu computador e como você pode perceber, olha só como é que tá. Olha a quantidade de processos do uso da CPU. Olha aqui, ó, 40%, 41%, 42% de consumo de memória RAM. O painel é basicamente esse daqui, do Mega Optimizer, e você vai utilizar aqui esses três botõezinhos. Clica, 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 resolve aqui o teu problema com esses três botõezinhos, como por exemplo eu tô colocando esse daqui para rodar. Isso aqui porque eu ainda tô utilizando alguns programas e ferramentas aqui, mas olha só como é que já ficou. Os processos caiu para 70%, olha a memória, 18%, tá? Você vai ganhar FPS, vai reduzir input lag, reduzir bug, melhorar muito a velocidade e o desempenho do seu computador. Se você estiver interessado em conhecer o painel do Mega Optimizer e ver que realmente funciona, aqui na descrição eu vou deixar um link para você estar conhecendo ele melhor, beleza? Tamo junto, agora continua o vídeo aí. Agora sim, você vai abrir aqui o HD Tune, que é o programa que vamos utilizar para fazer esse benchmark. Aqui, após ele aberto, você vai vir na opção Benchmark. Lembrando, se você tiver que fazer um benchmark completo do seu disco, aqui você vai ter a opção de leitura e vai ter a opção de escrita. Após isso, você vai vir aqui em escrita, vai apertar em Start e vai acompanhar pelo gráfico, também do mesmo jeito. Daí você consegue fazer um benchmark completo do seu SSD do início ao fim. Beleza? Nessa opção você faz um benchmark completo do seu SSD. E daí você consegue salvar um print aí no seu computador para ter uma noção exata de como é seu SSD do início ao fim. Feito esse teste tanto de escrita quanto de leitura, você salva a imagem, o print de ambos. Mas a opção que nós vamos utilizar é essa aqui, File Benchmark. Essa opção aqui você vai conseguir fazer parte do seu disco, fazer um teste em parte do seu disco. Eu selecionei aqui 20 GB, no caso 20.000 megabytes, que eu vou fazer esse teste aqui. Normalmente eu gosto de fazer 40.000, tá? 40.000 que seria 40 GB. Mas agora para fazer esse teste rápido eu vou botar apenas 20. E você pode perceber que ele não vai criar partição nenhuma, não vai identificar nenhuma partição. Eu não criei partição. Então eu vou lá, vou criar uma partição. Vou vir aqui em gerenciamento de disco e vou criar uma partição para o disco. No caso você consegue fazer esse benchmark mesmo sem apagar partição nenhuma, tá? No caso tem que ter uma partição criada. Aí você vai voltar no programa, vai abrir o programa novamente. Você vai selecionar, ele já vai identificar aqui a unidade D e você inicia. Agora sim, agora você pode apertar o Start e você vai ver aí, ó. Ele começa um benchmark e depois despenca. Pessoal, quando ele despenca, é impressionante como cai a velocidade. É aquilo que eu expliquei. O controlador aquece, ele identifica que o controlador aqueceu um pouquinho e pronto, despenca. E o interessante é que se você fizer uma matemáticazinha rápida, você vai levar uma média aproximada de 19 segundos para fazer uma cópia de um arquivo de 20 GB. E o interessante é que na velocidade mais baixa leva 80 segundos, aproximadamente 80 segundos para fazer a cópia do mesmo arquivo. Então você vê aí como que é um SSD que te diz que tem uma velocidade muito boa, mas na verdade te entrega uma velocidade de bosta. Acelerando um pouquinho o vídeo aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Outro detalhe é a leitura. Pessoal, olha isso.
fica fazendo um monte de quebra-mola. Sendo bem sincero, quebra-mola. Isso aqui é muito ruim quando você faz uma cópia de um jogo para dentro do seu SSD, utiliza programas de edição de vídeo. O próprio sistema operacional na hora do carregamento é uma porcaria. Claro, em certa parte vai acabar sendo melhor do que um HD, vai. Mas na hora de você reproduzir um jogo que você salvou no seu SSD, você vai ver que em certa parte era melhor você ter mantido esse jogo instalado em um HD. Então, se por acaso você quiser instalar algum jogo, bota um HD secundário, se você tem um SSDzinho ruim, bota um HD secundário e instala o jogo. Esse benchmark só vai terminar após ele mudar aqui, ó, essa opção para Start. Se ele pular de Stop para Start, aí ele vai concluir aqui a verificação do início ao fim. Então é isso, pessoal. O que eu tenho para dizer para vocês sobre essa questão de benchmark aqui é que o HD Tunnel te dá um gráfico muito bom sobre esse teste de benchmark. Ele faz um teste do início ao fim e te dá um resultado aqui muito perfeito. Contrário a esse programinha Crystal Disk Mark, que ele me diz aqui, ó, tem 1500 de leitura por 1300 de escrita. Sendo que ele fez aquele teste inicial que o HD Tunnel também fez. Só que o HD Tunnel te dá um gráfico completo do início ao fim. O Crystal Disk Mark, infelizmente, te dá aqui uma pontuação que as pessoas acreditam ser verídica e de fato não é. Tá bom? Então é aquilo, é exatamente esse teste que as pessoas acreditam ser verídico e infelizmente é um teste mentiroso. E eu estou testando esse programinha chamado AtoDisk Benchmark. Ele me parece ser um programinha muito profissional. Eu vou trazer para vocês novidades sobre esse programa em breve. Eu vou estar passando um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre esse programa. Claro, eu tenho que estudar para saber se ele realmente atinge todas as verificações corretamente. E se por acaso eu tiver boa impressão desse programa, com certeza eu vou trazer para vocês aqui. Fechou? E é isso, meus amigos. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês todo tipo de informação necessária para vocês não cair mais nesses tipos de SSDs. Eu sinceramente não compro mais SSD genérico, me decepcionei amargamente. Vou procurar um SSD que já tenha um bom desempenho, uma boa pontuação de benchmark. E tem até alguns sites que eu vou deixar na descrição aqui sobre pontuação benchmark de SSD. Vou procurar um SSD que me entregue uma boa pontuação em benchmark para mim comprar um equipamento que realmente vai fazer jus ao valor que eu vou pagar por ele. Porque isso aqui, sinceramente, eu não vou vender não. Eu não vou vender porque eu tenho pena de quem comprar isso aqui. De verdade. E eu não estou dizendo só essa marca não. Não é só essa marca não. Pode-se dizer que a maioria é a mesma situação do que esse daqui. E é isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E ó, vou deixar sempre novidade também na descrição. Então não esqueça de deixar aí um comentário lá embaixo e também tá sempre olhando a descrição. Um grande abraço, até o próximo vídeo.